Olá, paz de Cristo. Estamos no mês de julho de 2020. Estamos no meio de uma pandemia que é a pandemia do Covid-19 ou do coronavírus. E gostaria de fazer uma reflexão com vocês na palavra de Deus com alguns versículos que falam alguma coisa nesse sentido, não é? De prevenção, de cuidado, não é? E gostaria de, antes de começarmos a leitura da palavra de Deus, nós lembrássemos de algumas outras epidemias e pandemias que ocorreram já em anos anteriores. Por exemplo, em 1918, houve a gripe espanhola que matou mais de 50 milhões de pessoas. Você pode consultar esses dados na internet. Não são números precisos, mas são números de sites oficiais e são números expressivos, né? Muito altos, muito alto. 1957 houve a gripe asiática que matou mais ou menos 2 milhões de pessoas. Vejam o quanto de pessoas morreram. Em 1968, alguns de vocês que estão assistindo já haviam nascido. Teve a gripe de Hong Kong que matou mais ou menos 1 milhão de pessoas. Em 2010, mais recente, muitos de nós, né, já havia nascido, e houve a gripe suína, que matou cerca de 17 mil pessoas. E agora estamos no coronavírus, que já morreram mais de 600 mil pessoas, só no Brasil mais de 80 mil pessoas. Né? Até o final do ano, se Cristo não voltar, muitas outras tantas pessoas irão morrer. Muitos de vocês que estão assistindo já foram contaminados, infectados, resistiram à doença e louvem a Deus porque estão vivos. Outros não tiveram o mesmo resultado e foram a óbito. Alguns ainda serão cometidos, como eu disse, ninguém sabe de amanhã, ninguém sabe quando Cristo vai voltar, mas se ele ainda não retornar até amanhã, outros serão infectados, porque é o que está acontecendo naturalmente. Mas, embora isso esteja acontecendo, nem eu, nem você que ainda não foi contaminado, não foi infectado por esse vírus, não quer ser contaminado, né? E se utiliza de várias ferramentas para que isso não aconteça, não haja essa contaminação. Seja lavando as mãos com sabão, com frequência, seja usando luvas no seu local de trabalho, dependendo com quem você trabalha, né? Se você vai ao banco, se você vai à farmácia, se você vai para a escola, para a universidade, para onde você for, você vai de máscara, né? Usa uma máscara porque você pensa, imagina, e são as recomendações dos órgãos de saúde que você está eliminando os riscos ou então minimizando, diminuindo os riscos de ser contaminado, né? E a pessoa que está de máscara lá pensa que você pode estar contaminado e você também pensa que outra pessoa está contaminada. Enfim, o fato é que estamos nos prevenindo para que não haja mais contaminação. É certo que algumas pessoas ignoram isso, né? Tem pessoas que ignoram tudo, né? E, inclusive, acham que não vão ser acometidas, né, com essa doença e acabam colocando outras pessoas em situação de risco, né, e aumentando os riscos de contaminação. Né? Agora eu gostaria de ler com vocês, começando aqui em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Bem, eu peguei esse trecho de Tiago para a gente pensar no seguinte, sobre o pecado. O pecado atingiu toda a população. A taxa de contaminação do Covid ou dessas outras doenças, desses outros vírus que surgiram,
foram taxas grandes, mas comparada com toda a população, foi uma taxa pequena. Porém, o pecado atingiu 100% da humanidade. E esse pecado, como a gente acabou de ler, ele vem do desejo da pessoa. É a própria pessoa que decide, é a própria pessoa que é capaz de decidir. Ela é responsável pelos atos dela e ela decide a fazer o que é errado. E o pecado, ele com certeza gera a morte, porque a palavra de Deus, como a gente acabou de ler, diz. E também Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. E ele diz assim que, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, embora o pecado leva à morte, o dom de Deus, o amor de Deus, de enviar o seu Filho, nos deu essa oportunidade de alcançarmos a vida eterna pelo dom gratuito de Deus, por graça, por amor a Deus. Então, há uma esperança. Mas o pecado, ele está à porta. E nós precisamos, muito mais ainda que o Covid, nos prevenir, nos preocupar, triplicar a preocupação e os cuidados. Se a gente fica preocupado para não pegar o Covid, imagine por conta do pecado que leva à morte, que gera a morte. E essa morte é uma morte eterna, é uma morte que não tem... nós não vamos ter chance se passarmos por ela, por essa morte eterna, né? Então, mas a palavra de Deus nos dá respostas, nos dá a solução para nos livrar desse mal, desse pecado, dessa morte eterna. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né, Salmos, capítulo 1, versículo 1. Uma fuga que nós precisamos agir, precisamos fazer, né? Salmos 1:1 diz o seguinte: como é feliz, em outra linguagem diz, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, bem-aventurado, feliz aquele que tem cuidado com os seus amigos, com as pessoas com quem anda, né? Não participa de coisas erradas que aqueles colegas de universidade, aqueles colegas de colégio, aqueles colegas de trabalho fazem. Então, bem-aventurados aqueles que não seguem esses conselhos. Quando alguém convida você para praticar algo divergente do que a palavra de Deus, contrária à vontade de Deus, fuja, né? Porque feliz será você. E eu gostaria de ler mais um versículo que diz aqui em Romanos capítulo 13. Na verdade são três versículos, Romanos 13, de 11 a 14, que fala o seguinte: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgia e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário,
Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 13 nos mostra como devemos fugir, como deve ser o nosso proceder para não pecarmos, para não viver de acordo com essas pessoas que fazem o contrário da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, é importante, precisamos nos prevenir dessas doenças com certeza. Continue sendo responsável, se prevenindo. Mas precisamos nos prevenir, como a palavra de Deus fala, do pecado. Fuja do meio de pessoas que estão querendo conduzir você para o erro. Como é que você está se relacionando com o seu namorado, com a sua namorada? Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa? Como é que está o seu relacionamento com seus colegas de trabalho? Como é que está sendo a sua atitude, né? Então, pratique o amor, pratique a justiça, obedeça os ensinamentos de Cristo, siga os exemplos dos apóstolos que seguiram o Mestre, que seguiram Cristo. Deus nos abençoe.